Boa noite a todos. Vamos começar hoje o capítulo 12, a palavra de Monteiro. Gente, vocês me ajudam aí a comentar, porque faz tempo que eu não leio esse livro, tá? A palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino, quem tomava a palavra mostrava a agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiro e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança do Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência de assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo, que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possui mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, no outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa. Intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que me convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contentamento, de contente. Enorme entusiasmo instalara-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeito físico, além de outros consagrados à psicografia e incorporação. Tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, das quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certo volúpio na doutrina aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que pareciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam meu ardor apaixonado. Estimulava a frequentar obsessões cruéis para reduzi-las a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditar com o entendimento, mas para mastigá-los a meu bel prazer. Bolgava-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros, esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira.
Por vezes, após longa doutrina sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias, para decompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava as perturbações invisíveis, as conservarem serenidade para daí a instante repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso porque as coisas mínimas, porque no meu entendimento comercial, minhas atitudes inflexíveis. Raro o mês que não me mandasse promissórias a protesto no público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo de sua proteção. Nada me devolvia, porém, os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório, estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Entre preocupações e observações, nem sempre muito retas, à noite ia ensinar o amor ao semelhante, a aparência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava sério, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só uma seção permanente. Trabalhava o espiritismo a meu modo. Toda proteção é garantia para mim. Valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária constituía vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos, palavras, narrações de acontecimentos insólitos, críticas rigorosas dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído na realidade essencial. Passei para a qual, demente, necessitado de hospício. Tarde reconheci que abusara dos limites das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída no plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agravava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em sublime, com o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendava-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntava-me igualmente por que não desgarrava do mundo estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comisseração de alguns bons amigos que me trouxe até aqui. Imagine, irmão, que meu espírito infeliz ainda está revoltado. Senti-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos. Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência. Visto por si, ela a intercessora de minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservava a descanso. Criava-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e durante 2 horas ouvi minha benfeitora por um prodígio de paciência evangélica.
em silêncio expressivo, em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras me alimentassem o monstro da minha incompreensão. Veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto a Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou alguns instantes e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras com quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. Bom, por esses ensinamentos dá pra gente entender que assim, não adianta a gente só ler muito bem, né? E quer dizer, pôr o espiritismo só na prática. Se a gente não for mesmo ali na luta, no dia a dia, ajudar o próximo, tentar corrigir, tanto porque o maior difícil nosso é na família, né? Nos que estão mais perto, não adianta porque assim, e não ter humildade, porque não adianta você ler e falar tão belamente, né? Igual ele pregava tão muito bem, mas na prática ele não era aquilo tudo que o espiritismo vem ensinando pra gente. Então assim, você tem que ter humildade. Você tem que ter, como aquela mensagem que a Samira Fernanda mandou ali do Chico, que o maior ensinamento de Jesus é amar ao próximo. Sem amar ao próximo, a gente não vai ser um perfeito espírita, nem um perfeito irmão, né? Então, assim, tá aberto para todo mundo explicar agora também, tentar, assim, porque como eu disse, faz tempo que eu não li esse livro, né? E todo mundo agora vamos comentar.